Olá, Tabata Almeida por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Expansão de Consciência e hoje vamos falar de um assunto que é de extrema importância para todo mundo, que é, o cultivo do bem-estar. E se eu pudesse, todo mundo ia ver esse vídeo, porque você se sentir bem é o natural, é o certo, tá? Não é normal você se sentir frustrado, não é normal você se sentir angustiado, não é normal você ficar apático, apática, não é normal você ter ansiedade, não é normal ter depressão, tá certo? O normal é você ter bem-estar, é você se sentir bem, tá certo? E você, basicamente, cultivando o bem-estar, você vai se sentir muito mais feliz, né? Então, tinha que ser, nosso objetivo primordial, o cultivo do bem-estar, tá? A notícia boa é que o bem-estar ele pode ser cultivado, Ele é um hábito, basicamente, é um conjunto de hábitos que te levam a ter bem-estar. E eu vou falar aqui de 5 hábitos que, assim, é fundamental que você tenha, que você perceba esses hábitos e você coloque ele no seu dia a dia para que você se sinta bem, tá? Quando você se sente bem, você é capaz, de não só fazer bem para você mesmo, mas de fazer bem para as pessoas que estão ao seu redor, tá? A energia do bem-estar, ela contagia, Ela prolifera, ela multiplica, tá? Então, não tem como você ajudar outras pessoas se você não tá bem com você mesmo, se você não se sente bem, tá certo? E quando você tá no bem-estar, você tá numa vibração mais elevada, Numa frequência mais elevada. Nessa frequência você consegue atrair, coisas, pessoas, ideias, eventos, Então, o seu campo de atração, ele se torna muito mais expandido, Você consegue alcançar e magnetizar, as coisas para sua vida, Então, não só no campo pessoal, de realização, mas de sucesso, de crescimento, de evolução, tá? Então, é por conta disso que é tão importante, E a pessoa que vive no bem-estar, ela é magnética, ela tem um alto poder pessoal, de fato, tá? Então, vamos entender, como é que a gente faz essa construção do bem-estar, tá certo? Que é fundamental, tá bom? Bom, o passo 1, do hábito que você tem que cultivar é do ajuste de percepção. Vamos lá que vocês vão entender. O que acontece, gente? A maioria das pessoas, elas são refém do que acontece no plano físico, E se você não se policia, você também faz isso. Então, o que acontece? Você acorda, aí você bateu o seu pezinho na quina da cama, você já começa xingando, Aquilo ali, aquele fato já foi capaz de mexer na sua emoção. Olha só. Aí você vai e liga a TV. Nossa, uma catástrofe aconteceu na cidadezinha do Urubó lá, que você nem conhecia, e putz, aquilo já traz uma carga negativa, aquilo entra em você, E ao decorrer do dia vai acontecendo coisas que vão influenciando o seu humor, Então uma coisa boa acontece, um amigo te traz um café, você fica alegre, aí o seu chefe fala alguma coisa que você não gosta, aí você já fica triste, tá? A maioria das pessoas, elas vivem refém do externo, elas vivem refém do que está acontecendo no plano físico. Então o plano físico, de certa forma, manipula, as emoções das pessoas, tá? Isso aí é o que acontece normalmente e é por isso que é tão difícil, as pessoas elas conseguirem se manter no bem-estar, porque elas se deixam influenciar por esses fatos, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve fazer é você saber que você pode, modular suas emoções. Como? Através das suas percepções dos fatos. Tá certo? Os fatos, eles não são bons e ruins, tá? É você que dá o significado ao fato, tá? As coisas, normalmente, elas são o que são. A gente que interpreta de um certo jeito e, de acordo com a interpretação que a gente tem, a gente vai modular a nossa ação, as nossas emoções, tá bom? Então, vamos lá. Caramba, você acordou e bateu o dedo na quina da cama.
Cara, aconteceu, você bateu o pé na quina da cama. Vai adiantar você chutar a cama? Vai adiantar você xingar a cama? Não, sabe? Talvez é um ponto de atenção, né? Pra você ter mais atenção e não bater o pé outra vez, mas não quer dizer que seu dia já começou ruim com o pé esquerdo e que tudo vai dar errado naquele dia. Entende? Você tem sempre como modular tudo que acontece ao seu redor, ainda que, né, tenha, né, ênfase em coisas muito ruins, tá? Você sim tem o poder de filtrar, né, e de controlar como é que essas coisas entram em você, tá certo? Então, tudo vai sempre, né, do nosso interior para o exterior. A gente nunca pode deixar que aconteça o inverso disso, tá certo? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui um pouco mais drástico, né, para que isso fique claro. Você tem um mês que você realizou aquele sonho maravilhoso de ter, né, o seu carro dos sonhos, que você sonhou por anos, ter aquele carro lindo, maravilhoso, branco, perolado, né? E daí você tá no seu carro, tá? E de repente uma pessoa bate no seu carro. Você toma aquele susto. Tá, vamos lá, vamos ter duas interpretações aí para que vocês possam perceber como o fato, né, como a interpretação dos fatos pode modificar tudo, tá? Então, a pessoa 1, né, simplesmente já saiu do carro xingando a outra pessoa, dizendo que ele era barbeiro, que era braço, que bateu no carro dele e, né, começou a discutir a outra pessoa que estava errada, né, pelo outro vir com agressão, ele também entra numa agressão, numa discussão. Sabe, o dia da pessoa acaba, né, naquela hora, porque caramba, o carro dele novinho, tava tão bonito, aí vem alguém, um filho de não sei das quantas, bate no carro, e a pessoa fica extremamente estressada e começa a pensar nos gastos, e caramba, o dia foi por água abaixo. Tá? Isso daí é uma interpretação, né, uma percepção possível diante do fato que aconteceu, né, da batida do carro. A percepção 2, né, a gente vai criar agora aqui uma outra pessoa. A pessoa, né, a outra veio e bateu no carro. Ela percebeu aquele fato. Caramba, bateram no meu carro. Só que daí, naquela mesma hora, ela olha pra ela e fala, putz, graças a Deus que não aconteceu nada comigo. Né, eu tô bem, acho que a pessoa também tá bem, né, deu tudo certo. Aí a pessoa sai do carro, né, ela vai até a pessoa, conversa com a pessoa, eles dois entram num acordo e aquilo ali simplesmente não teve o poder de acabar com a vida dele, né? E isso, gente, acontece com todas as coisas na nossa vida. Você tem sim um poder, né, de ajustar a sua percepção, né? Até mesmo nas coisas mais difíceis e nas coisas mais desafiadoras, a gente pode sim, né, ter uma interpretação positiva desse fato e usar isso, né, de uma forma que faça com que a gente se eleve, com que a gente aprenda alguma coisa no processo, tá certo? Então esse daí, né, é o hábito número 1, que é ajuste de percepção, tá? É você não deixar que o externo, né, molde as suas emoções, é você não ser refém, escravo das circunstâncias, tá? Se você faz só isso aí, você já vai ter muito mais bem-estar do que uma pessoa que não faz, tá? No qual ela é modulada por tudo que acontece no plano físico, tá bom? Então esse aí é o passo 1. O passo 2 é você focar no positivo, tá? A gente vive no mundo dual, tá? Sempre vão ter coisas positivas e coisas negativas, tá bom? Só que se tem-se muito mais coisas positivas do que negativas e você escolhe para onde é que você vai olhar, tá? Se você voltar o seu olhar para tudo que tá errado no mundo, na política, nas pessoas, nas injustiças, né, no crime, no tráfico, no raio que o parta, a sua energia vai ser influenciada por esses fatos, tá? E suas emoções, elas basicamente vão acontecer, né, de acordo com seu padrão de pensamento. Então, se você só pensa coisas ruins, você vai sentir coisas ruins e você também só vai atrair coisas ruins, ainda que você seja uma pessoa muito boa, tá bom? Porque é assim que funciona, tá? A gente tá aqui e existem leis que, né, faz parte de tudo, tanto do plano físico, como do plano mental, quanto do plano espiritual, tá certo? Então, você sempre vai atrair mais daquilo do que você pensa,
tá? Então, se você tá conectado o tempo inteiro com coisas ruins, com o difícil, com a escassez, com tudo que tá errado, mais disso você vai atrair pra sua vida, inevitavelmente, tá certo? Então, ajuste o seu foco para focar no positivo. Se você, por exemplo, você convive com uma pessoa que é negativa, aquela pessoa que ela anda e já vem a nuvem, né, junto dela, né, uma pessoa que só critica, que só faz fofoca, que só vê tudo de ruim, você acaba sendo contaminado pelaquela pessoa. Então, de duas uma, deixe de andar com essa pessoa ou ajuste, né, o diálogo que você tem com ela, tá certo? E foque no positivo, né? Por exemplo, pessoas que veem TV, né? E daí elas veem um monte de coisa de morte, de crime, tragédia. Vocês acham que isso não influencia elas? Né? Aquilo ali vai entrando e vai se consolidando a nível subconsciente, nas suas programações inconscientes, né? E vai fazer com que você tenha medo, né? Com que você tenha emoções ruins, tá certo? Então, use, né, o seu poder de escolha para escolher coisas positivas, foque no positivo, sempre tem coisas positivas, então foque seu olhar no positivo, isso vai elevar a sua vibração, tá certo? Isso vai fazer com que você se sinta bem, com que você atraia, né, coisas e pessoas também que vão reforçar aquele padrão de pensamento, tá bom? Bom, o item 3 é você, né, fazer a prática da gratidão, né? A gratidão aí, no caso, ele entra como extensão, né? Tanto do passo 1 quanto do 2, né? Que é focar no positivo. Né? A gratidão é um exercício deliberado para que você enxergue, para que você reconheça as coisas boas que você tem na sua vida, tá? E de tudo que eu já li, de tudo que eu já conheci, é a forma mais fácil que você tem, né, de você elevar a sua vibração, de você se sentir feliz, né, de você, de fato, ampliar seu campo, né, de atração, de atrair todas aquelas coisas que você almeja, né. Na hora que você pratica a gratidão, né, você começa a perceber quanto que você é abençoado, quantas coisas maravilhosas que você tem ao seu redor, tá? E a gente, no nosso dia a dia, a gente não percebe muitas vezes, né? A gente acostuma a ter uma rotina, né, no qual a gente muitas vezes não vê, poxa, o lençol quentinho que você tem, né? O abraço da sua mãe, o abraço do seu filho, né? Poxa, o carro que você tem, que você lutou tanto para ter, né? A pessoa que você se tornou, os seus belos olhos, né? O seu sorriso, um amigo precioso que você tenha. A gente tem tantas coisas boas, gente, e belas. A gente tem a oportunidade de evolução, de criação todos os dias. Então a gente tem motivos imensos para agradecer e a gente precisa reconhecer esses fatos, a gente precisa deliberadamente voltar nossa energia, né, em tudo que a gente tem de importante que está aqui e que a gente já tem, a saúde, né, os sonhos que você tem, né, a pessoa que você se tornou hoje, né, e uma forma, né, simples e fácil de ter gratidão é você pensar se você não tivesse as coisas que você tem hoje, né? Tem algumas pessoas que falam, Tabata, mas é difícil, né? Eu começo a listar, né, coisas pelo qual eu sou grata, né? E daí eu vou listando, né? E daí, sei lá, sou grata pela minha saúde, sou grata pela minha família, sou grata. E daí tem uma hora que acaba, eu não sei o que colocar e tal. Isso, gente, é um exercício, né? No início vai ser um pouco difícil, porque você nunca fez, e daí você não vai ter ideias, né, pra colocar lá, mas com o tempo você vai ter tanta coisa que você vai perceber, né, que você tem ao seu redor e que são coisas boas, que a lista vai ser imensa, né? E para você que nunca fez, ou que fez, mas para você é difícil, tem dificuldade, né, de perceber e de ver as coisas boas que você tem ao seu redor, comece a imaginar a ausência das coisas que você tem hoje. Imagine você sem saúde. Imagine você sem a sua esposa, o seu esposo, ou alguém muito especial. E daí você vai começar a entender, né, o grau de importância que essas coisas têm na sua vida, né? E o exercício da gratidão, ele também é um exercício diário, tá? Hoje eu faço ele todo dia na hora que eu acordo, né? E daí eu listo 10 coisas que eu sou grata,
né? E às vezes vem mais, eu vou colocando tal, e você, de fato, você se sente bem. Na hora que você verdadeiramente se conecta com a gratidão, não tem espaço para você se sentir angustiado, não tem espaço para você se sentir deprimido, simplesmente não tem, é impossível, tá bom? Então, se conecte com a gratidão, que é a forma mais fácil que você tem, né? Não só de se sentir bem, mas de alcançar, né, todos aqueles sonhos que você tem aí no seu coração, tá bom? O passo 4 é entender que a gente está aqui, que todo mundo está aqui numa jornada de evolução, tá? Somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra, e essa experiência é para que você possa, né, melhorar, para que você possa crescer, para que você possa expandir, para que você possa evoluir. E por que eu tô dizendo isso aqui? E por que você também tem que entender, né, isso daqui que eu tô dizendo? Porque você vai errar, tá? E você tem que se perdoar. Não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor também estão em processo de evolução, tá? E esse processo, ele não é linear, né? As pessoas, elas não evoluem todas certinhas, né? As pessoas, elas evoluem, né, no tempo delas, e cada um tem seu tempo, tá? E a gente sempre faz o nosso melhor com os recursos e com o grau de expansão de consciência que a gente tem, tá? Que isso fique claro, para que você possa ser mais justo, né? Para que você possa se perdoar e entender que a gente está aprendendo, né? E que você vai cair, né? E que o outro vai errar, né? Você tem que aprender a ter compaixão, tá bom? E que, por exemplo, a versão sua que é hoje é uma versão muito melhor do que sua versão lá atrás, né? Se você olhar lá para a Tabata, né, de, sei lá, de 8 anos de idade. A Tabata de 8 anos de idade, ela tinha um grau de consciência muito menor do que a Tabata de hoje, né, que já é uma adulta, que já vivenciou várias coisas e que tem uma compreensão muito maior do mundo do que, né, uma criança de 8 anos, tá certo? Então, tente entender isso também, tá? Então, muitas vezes a gente cobra do outro, né, a mesma interpretação que a gente tem, né, e a gente às vezes até cobra dos nossos filhos, né, dos nossos netos, parentes, etc., que são pequenininhos, criança, que eles tenham a mesma percepção que a gente tem, e é impossível, tá bom? Porque eles estão num grau, né, de evolução, né, não é de evolução, mas um grau de consciência um pouco mais baixo do que o nosso, porque eles vão vivenciar ainda muitas coisas, tá certo? Então seja tolerante, tenha compaixão, se perdoe, tá certo? A gente tá aqui para evoluir, para crescer, então você não pode ficar preso a coisas que aconteceram no passado, a pessoas que te fez mal, né? As pessoas que agiram assim, elas agiram de acordo com as verdades que elas tinham e com o grau de percepção, né? Com o grau de consciência, né, da época. Pode ser que depois de 2 anos elas olhem para trás e elas nunca mais façam aquilo e tá ok, é assim mesmo, o processo é esse, tá certo? Então eu quis colocar esse passo porque muita gente vive angustiada, né, com mágoa, com rancor, por conta disso, por não compreender que a gente tá aqui num processo de evolução e que a gente, caramba, vai errar, né, e que a gente vai ter que perdoar 77 vezes 7, né? E que a gente tem que ter compaixão e tolerância com a trajetória dos outros, né? Não tente moldar as pessoas no seu mundo, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua jornada, cada um tem sua estrada. Respeite isso e respeite a sua também, tá certo? Você é uma alma em evolução, tá certo? E você vai ter a eternidade inteira, né, nesse processo, né, de crescimento e expansão, tá bom? E, né, o nosso passo 5, que eu acabei até falando aqui, é a expansão de consciência, né? Quanto mais você compreende, quanto mais você entende como as coisas funcionam, quais são as leis que governam o nosso mundo, né? O porquê as coisas são como são, mais fácil fica, né, de você não se sentir tão angustiado, né, de você não ficar julgando tudo, porque você começa a compreender, né, e quando você começa a compreender, você começa a ter sabedoria, e você
passa a ter muito mais fé, porque você entende como os processos funcionam, né? Então, o expandir da consciência, sem dúvidas, ele tem que estar entre os seus hábitos para que você possa, né, entender a estrutura do que está aqui, né? Possa entender como que você é capaz de alterar a sua realidade, né? Acho que uma das coisas mais importantes que eu tenho para passar aqui para vocês é que vocês constroem a realidade de vocês, né? A gente acha que é vítima das coisas, dos eventos, mas não, o mundo acontece, né, de dentro para fora, né? A sua vida em todos os aspectos é um espelho exato do que está acontecendo no seu plano mental, tá certo? E quanto mais você começa a compreender, quanto mais você começa a entender, isso vai te trazendo paz, isso te traz alívio, né? Isso te traz clareza, né? Então, cultive o bem-estar, cultive todos esses 5 pontos, tá certo? Coloque isso como prioridade. Eu, esse ano mesmo, eu fiz a listinha minha, né? Que eu sempre faço a lista de metas, né? Né, de um tempo pra cá, eu aprendi que eu não posso colocar muitas metas, porque senão eu não realizo essas metas. Antes eu colocava, tipo, uma lista de 20 metas, né? 15 metas, e realizava 2. Coisas do tipo, né? E daí agora eu aprendi a colocar poucas metas. Então no ano passado eu coloquei 5 metas, acho que eu realizei 3 ou 4 metas, né? Foi muito bem. E esse ano eu coloquei 4 metas. A meta número 1 que eu coloquei é o cultivo do bem-estar. Sem isso, fica muito difícil de você realizar e de você se sentir feliz de fato, sabe? Então, a gente tá aqui numa jornada maravilhosa de evolução, de crescimento, de expansão. Mas é muito importante que você aproveite essa caminhada, que você aproveite essa jornada, que você se sinta bem. A sua felicidade não tá no resultado, não tá em alcançar a meta, mas sim na caminhada até a meta. Porque quando você alcançar a meta, você já vai ter uma nova meta e assim é a vida. Tá certo, meus amores? Então coloque aqui embaixo os comentários de vocês, né? Se tem alguma outra coisa que vocês também façam para que cultivem, né? Que vocês façam para cultivar o bem-estar, eu vou amar saber. Tá certo, minha gente? Um beijão e até breve!